Que a graça, que a paz de Deus esteja no coração de cada um dos queridos e amados irmãos. Estamos no ar com mais uma parábola de Cristo, a sétima parábola de Cristo. Está vendo aqui a minha lista? Sétima parábola de Cristo, né? A parábola da semente. Esse texto, inclusive, só Marcos traz, que é que o texto nós vamos estar vendo aqui em Marcos, capítulo 4 e versículo 26. Enquanto os irmãos continuam, né, com o Cinema na Igreja aqui em Bento Gonçalves, eu e você estaremos estudando esta parábola. Você querendo participar desses eventos que eu tenho trazido aqui para a Serra, o Cinema na Igreja, o curso de obreiros que vai estar acontecendo amanhã de manhã a partir das 8 horas aqui em Bento Gonçalves e a partir das 18 horas lá em Guaporé. Você querendo participar, é só acessar minha agenda aí em www.ministériocristoalsenhor.com.br e clica lá em agenda. Lá tem eu sempre no início do mês eu coloco as datas, né, de todos os eventos ao longo do mês. Geralmente isso acontece lá no último domingo do mês em Veranópolis e no segundo final de semana aqui em Bento Gonçalves. Mas devido a feriados, por vezes isso pode sofrer alguma alteração. Então é sempre bom você acessar lá para verificar a agenda certinha ou me acompanhar nas redes sociais onde isso está sendo amplamente divulgado. Mas olhem só então. Vamos aqui para o nosso estudo, então, desta importante parábola. Olha só, importante quando a gente estuda qualquer texto da Bíblia, nós precisamos nos posicionar no local, na época onde Cristo está vivendo ou onde o escritor daquele livro estava vivendo, a que momento da história aquele fato está sendo contado, levando-se em conta os exemplos que ele está citando, pois quando ele citou exemplos lá da época dele, não do nossa época aqui, compreende? Olha só, por que eu digo isso? Olha só, repare alguns detalhes aqui nesse texto. Marcos 4, 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Certo? Olha só então. Ele está citando aqui, o homem não sabe como a semente germina, né? Lá naquele tempo, há 2000 anos atrás, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, que, por exemplo, a gente cria... A ciência hoje ela consegue criar grãos geneticamente modificados para ser mais resistentes e assim por diante. Naquele tempo, nada disso existia, certo? Então ele está comparando o reino de Deus com essa situação. Olha só. O reino de Deus é semelhante à semente sobre a terra. A semente que o homem lançou sobre a terra. Deus, ele lançou a semente aqui na terra. Tá? Ele lançou a semente aqui na terra. E dessa semente nasceu Adão e Eva. Certo? E Adão e Eva, que são essa semente, foram crescendo e se multiplicando. Você pega uma espiga de milho, por exemplo, né? Que se encaixa muito bem aqui na descrição do texto. Você planta lá 3 grãozinhos de milho na terra e dali germina, vai dar milho. Eu não sou agricultor, mas se não me engano, cada pé de milho dá em torno de 3 espigas, né? Mas se não for isso, é alguma coisa em torno disso. Dá 3 espigas. E cada espiga dá muitos grãos. Deus, ele plantou aqui na terra Adão. Do Adão depois fez Eva. E de Adão e Eva, hoje nós somos 9 bilhões de pessoas.
E o mundo, com toda a ciência, com toda a tecnologia que se tem, ela não consegue ainda chegar num consenso como que tudo isso aconteceu. Eles falam que isso aconteceu lá milhões e milhões e milhões de anos atrás. Amado, por vezes eles não conseguem explicar acontecimentos e fatos de 3, 4 mil anos atrás. Que os homens criaram no passado do tempo do Egito e em outros reinos que foram passando, eles não conseguem explicar muita coisa por que foi feito assim. Aí querem explicar de milhões e milhões de anos atrás. Tá bom, a gente acredita. Mas a verdade é uma só, que a ciência sempre procurou distorcer isso e você já vai entender também o porquê. A ciência não tem interesse em comprovar que Deus é de fato supremo, porque isso tiraria autoridade na visão que se tem, que muitos têm. É claro que tem muitos cientistas que são crentes, que acreditam em Deus, que são fiéis a Deus, não estou generalizando. Agora, a tendência do mundo sempre é querer tirar o foco de Deus e colocar o foco em outra coisa, né? Tirar o foco de Deus e querer colocar em outras, ou puxar o homem puxar o foco para si, querer tirar o foco de Deus. Mas aqui a questão é, essas coisas estão acontecendo, estão se desenvolvendo, né? E quer tu durma, quer tu esteja acordado, quer tu desejes servir a Deus, quer não, quer você decida ser crente, quer você decida ser ímpio, quer você acredite em Deus, quer você não acredite em Deus, as coisas estão acontecendo e elas vão acontecer. Você pode não entender o porquê, você pode não saber o porquê, você pode decidir não acreditar em nada do que aqui eu tenho falado, seja na série Emoções. No final eu vou deixar o vídeo e o link para que você possa acessar. Você pode não acreditar na série que estamos dando agora, a série Atitudes. Você pode não acreditar nos milagres de Cristo, na primeira temporada dos Milagres de Cristo, onde vimos os 35 milagres de Cristo. Você pode não acreditar aqui nas parábolas de Cristo, que nós vamos estar estudando cerca de 30 parábolas de Cristo. Você tem todo o direito de não acreditar nisso. Agora, isso não muda nada. O que é que muda lá se o pai de família que plantou a semente fala: eu não acredito que a semente vai germinar. Isso vai mudar alguma coisa na semente lá na terra? Não. Se a semente for boa e a terra também, o pé de milho ele vai crescer e vai dar o seu fruto, independente se os que estão ali na família acreditam ou não. É isso que o texto ele quer, como primeiro ponto, trabalhar. Independente de você acreditar ou não, as coisas vão acontecer. Independente se você está animado ou se você está triste, se você está radiante, cheio de sonhos, ou você está querendo morrer, as coisas não vão mudar por causa disso. Nós somos como este homem que plantou essa semente. Independente do que faça, as coisas não vão mudar. As coisas não vão mudar. A terra vai produzir o seu fruto. Eu posso até arrancar essa semente que está aqui na minha terra, mas a semente que está lá na terra do vizinho, ela vai crescer, ela vai desenvolver e vai gerar muitos frutos. Porque não é nós que mandamos na terra. A terra tem liberdade para desenvolver os seus frutos. Compreenda, e que este crescimento que está acontecendo, independente de você acreditar ou não, independente de você crer ou não, independente de você imaginar ou não, o crescimento da Terra está respeitando um cronograma criado por Deus. Os cientistas dizem que a Terra tem não sei, parece 6 bilhões de anos. 6 bilhões de anos. Isso até é possível, porque o livro de Gênesis ele fala que quando Deus criou, desenvolveu todas as coisas aqui em 6 dias e ao sétimo descansou, a Terra era sem forma e sem vida. Então ela pode já ter a Terra, o bruto dela pode, assim como
a Lua, Marte e outros tantos planetas existem aí, mas não tem vida nenhuma neles, não existe vida extraterrestre. A ciência pode procurar o quanto for, nunca vai achar, porque não existe, né? Isso os anjos mesmos, através dos nossos profetas, já confirmaram isso. Não existe vida fora da Terra, não desta forma que a gente aqui conhece. Porque se você vai considerar qualquer tipo de ser que não vive aqui na Terra como um extraterrestre, então os anjos são extraterrestres, os arcanjos são extraterrestres, Deus é extraterrestre, né? E tem uma inteligência muito superior, um conhecimento muito superior ao nosso, né? E eles, através dos profetas, conversam com nós, assim como eu estou conversando com você, né? Mas enfim. Observa então que, primeiro ponto, independente de eu e você crer ou não, as coisas vão acontecer. Porque a semente não está na nossa mão, ela está na mão da terra. Ponto final. Eu posso até tentar prejudicar este crescimento de forma local, né? Aqui na minha fazenda não vai mais ser plantado nada, vai criar só mato. É um direito meu. Mas na terra do vizinho vai estar gerando frutos, né? O alcance do homem é limitado. Ele vai até onde Deus definiu que ele tem que ir. Ponto final. Outro detalhe que aqui o texto ele chama a atenção, que há um processo, né? Tu não joga a semente na terra e, puf, gera o fruto. Não. Ele está dizendo, a terra, primeiro, cria o talo, né? Cria ali o caule da planta. Depois aparece a espiga, só que ela não tem grão, né? Ela não tem grão. Aí os grãos começam a crescer e a se encher. E quando o grão fica maduro, o dono da terra passa a foice e corta essa espiga, corta esse pé, porque o milho já está pronto. Assim é com a terra. Houve o momento de crescimento do caule, né? Ou do talo. Depois houve o crescimento da espiga, começaram a aparecer efetivamente os primeiros frutos. E aí este grão ele começou a encher e vai chegar o momento da colheita. Ao longo de todo o Antigo Testamento a gente vê o crescimento desse talo, deste caule, né? A gente vê o crescimento deste talo, onde a terra foi se estruturando, foi criando raiz, a palavra de Deus foi criando raiz, a palavra de Deus foi aparecendo aos olhos de todos. Através de Cristo começou então efetivamente a aparecer as espigas, né? Começou-se a aparecer o verdadeiro objetivo de tudo isso, que não era apenas criar um caule, um talo, não. O objetivo é lá no fruto, mas para que esse fruto de fato aparecesse, era preciso existir um Salvador, pois se o pecado veio por um homem, a salvação tem que vir também por um homem. Aí Cristo vem à Terra para permitir que começasse a nascer este fruto, para que a gente começasse a enxergar o verdadeiro objetivo do Evangelho, que não é comprar, vender, negociar ou conquistar qualquer coisa na Terra, mas o objetivo é entrar no reino de Deus um dia. É nós nos prepararmos aqui na Terra para um dia poder entrar no reino de Deus. E através de Cristo começou-se a aparecer os primeiros frutos de forma verdadeira, porque até agora existia um evangelho cheio de regras que eram praticadas e ensinadas por homens pecadores, que acabavam se deixando levar pelo pecado e induzidos ao erro. Lá no Antigo Testamento a Bíblia já falava
Quanto mais se multiplicam os sacerdotes, mais se multiplica o pecado no meio do meu povo. Uma realidade. Cristo vem e mostra o verdadeiro caminho, o verdadeiro evangelho, que é isso que nós estamos inclusive estudando aqui. Né? Esse caminho de verdade, esse caminho de justiça, esse caminho de paz. Esse caminho onde não se defende a opinião de A, B ou C. Esse caminho onde o foco não é ganhar. O foco é praticar a justiça, mesmo que isso me leve a ter que, em alguns momentos, perder. Porque o objetivo não é ganhar ou perder, o objetivo é conquistar o reino de Deus. Este evangelho que ensina que nós não viemos para ser grandes aqui na terra, nós viemos para ser pequenos aqui na terra, para ser grandes no céu. Porque aquele que buscar exaltação e honra aqui na terra vai colher desprezo no céu, ou humilhação, como diz o texto. Então há um processo, né? Com a chegada do Espírito Santo, estes grãos, eles começaram a amadurecer, começaram a se encher. Os grãos começaram a se encher porque entrou os dons do Espírito Santo. O homem não é mais agora guiado, dirigido apenas pela sua bela vontade. Agora tem o Espírito Santo que, usando os 9 dons da Bíblia, né, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de operar maravilhas, de profecia, de revelação, de visão, e enfim, todos esses dons que a gente ainda vai estudar lá em Coríntios, eles trouxeram, esse Espírito veio para dentro de nós, para que agora, ao longo da nossa vida, nós venhamos ter ele dizendo para nós: não vai por esse caminho, vai por aquele. Isso aqui não é o certo, faça deste jeito. Agora tem um Espírito de Deus intervindo de forma direta na vida do ser humano, né? Fazendo as coisas acontecerem, ou seja, erra quem quer mesmo, porque o Espírito Santo está aí. Ali em Atos, quando no início de Atos, quando conta a descida do Espírito Santo, a gente vê isso, ele intervindo com muita força, né? Onde homens começam a falar em outras línguas, diferente da sua língua original, e isso causa um espanto, mas como que a gente está entendendo eles falando, pois eles falam outra língua, né? Ou seja, sai do nível puramente, como poderia dizer, sai do nível puramente carnal e entra-se no nível espiritual, ou seja, não é mais apenas uma espiga vazia, os grãos começaram a se encher. Porém, está chegando o momento que estes grãos vão completar o seu período de amadurecimento. E será necessário a colheita. Porque se não colher, essa espiga, se ficar no pé, você não vai ter um milho melhor. Não. Essa espiga ela vai começar a estragar e Deus vai começar a perder frutos. Compreende? Quanto mais o evangelho ficar na terra, mais pessoas vão se salvar. Não. O reino de Deus é semelhante a uma planta. Ela tem o seu período de crescimento, de desenvolvimento, de encher os grãos, de amadurecimento. Alcançou o amadurecimento, ela não vai avançar mais a partir daí. A partir daí ela vai começar a retroceder. Então a gente vê que a tendência é que este evangelho continue avançando até um ponto, chegou o ponto do amadurecimento, Cristo vem para fazer a colheita, vem para levar esse bom fruto, melhor dizendo, para o seu reino. A partir daí o evangelho vai continuar aumentando? Não. Depois que colhe os frutos, depois que colhe as espigas lá do pé de milho, né? Ela não continua produzindo mais. Não. Ela vai começar a retroceder. Tudo que ela avançou antes, ela vai começar a retroceder. Esse pé, ele vai começar a secar, ele vai começar a murchar.
porque ele precisa voltar para a terra. E assim será o período do anticristo, então. Ou melhor dizendo, o período do apocalipse. O evangelho nesses tempos não vai se multiplicar. A tendência dele é decair voltando a estaca zero. Por isso que daí aqueles que não subirem na volta de Cristo dificilmente vão conseguir, né, na sua nova vinda, vamos dizer assim, como relata o livro do Apocalipse, né? Lá no juízo final, quem sabe alguém vai se converter nesse período, muito pouco provável. Porque se durante o desenvolvimento da planta, o avanço deste crescimento, a pessoa não conseguiu se converter, não conseguiu se tornar um fruto bonito, uma espiga bonita, não é durante a sua decadência, destruição, que ela vai conseguir, em meio a uma decadência, se tornar uma espiga bonita. Tá compreendendo o raciocínio? Então aqui quando ele trabalha esse texto, que é tão curtinho, e veja que ele esclareceu muitos detalhes que a gente pôde aqui explorar, né? Então, o reino de Deus é semelhante a isso. Então, busque Deus para a sua vida. Busque Deus para a sua vida. Eu posso te mostrar o caminho. Vou estar deixando aqui os clipes da série Milagres de Cristo, que estamos aí gravando. A série Emoções, que gravamos ela, foi uma grande bênção, né? Tem impactado, ajudado muitas vidas, inclusive está sendo dublada para inglês e espanhol. Né? Agora dei uma pausa nessas dublagens, nós estamos construindo um estúdio aqui em Canoas, porque o trabalho está muito grande. Se você pudesse ver aqui onde eu estou gravando agora, está lotado de coisa, eu tenho armários empilhados um por cima do outro. O trabalho está desenvolvendo muito, a estrutura é necessária. Às vezes aqui, todos o que eu faço aqui, às vezes tem aqui na minha imagem, ó, tem muita sombra, não deveria ter tanta sombra assim, enfim. Então tudo isso vai sendo pouco a pouco corrigido, né? Com o novo estúdio, a qualidade de áudio vai melhorar bastante, a qualidade de vídeo vai melhorar bastante, né? É uma necessidade. Então, eu vou estar deixando aí também os dados do Pix para que você possa enviar o teu dízimo, a tua oferta, o teu voto e ajudar esse trabalho. Ajudar esta obra que nós estamos realizando. Eu até comentava com um amigo hoje de manhã que olha como são as coisas, né? Quando a pessoa está lá no mundo afundada na droga, ela dá o salário dela inteiro para o traficante. E não vê problema nisso. E no dia seguinte já está ansiosa para dar para ele o próximo salário também. Em nenhum momento, depois ela vai lá cobrar do traficante o que ele está fazendo com o dinheiro dela. Não faz. Aí essa pessoa se converte. Vai para uma igreja. Lá na igreja, quando o pastor pede R$500 de oferta, é a primeira a dizer, oh, que absurdo, tá roubando. Ele vai querer o quê? O meu salário inteiro? Pro traficante dava. Quando é pro diabo, dá. Quando é para Deus, não. Eu não estou falando que você faça isso. Eu quero te dar esse exemplo para que tu tome cuidado quando o diabo te cutucar nessas áreas. Lá pro traficante, dava o salário inteiro e nunca foi lá perguntar o que ele faz com o teu salário. Dá 50 pila para ajudar na igreja. E depois fica cobrando o que o pastor está fazendo com o meu dinheiro. Ele está me roubando, Vou sair desta igreja porque o pastor está me roubando. Quando estava lá na droga, quando estava lá na bebida, quando estava lá nas orgias, gastava o salário todo nisso, não ia perguntar para o dono da boate o que ele faz com o teu dinheiro. Não ia perguntar para o traficante o que ele faz com o teu dinheiro. Agora, porque tá na igreja, aí quer lá humilhar, quer lá falar mal do pastor, quer lá cobrar do pastor. Por que pro diabo tudo tá certo e tá bom e não precisa explicação? Para Deus precisa.
Então, cuidado para você não ser um crente que está caminhando ao inferno. Muito cuidado com isso. A gente vive um evangelho hoje no Brasil, e eu creio que no mundo não esteja muito diferente disso, onde é um evangelho muito fácil. É um evangelho onde a pessoa se converte e não muda em nada. Apenas o título, sou crente. É só o que muda a vida dela. A maneira de vestir, a maneira de agir, a maneira de se comportar, a maneira de pensar. Nada muda. Nada muda. Cuidado. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Acompanhe agora os clipes que eu vou deixar aqui para que você conheça um pouco mais nosso trabalho. Fique todos na paz de Deus. Peço apenas 3 minutos da sua atenção. Imagine um homem que vivia em plenas trevas, numa época que não existia nem energia elétrica. Ele preparou a cera, ele preparou o pavio e preparou o fogo, para que assim pudesse trazer luz e uma qualidade de vida melhor para si e para a sua família, ampliando as suas possibilidades. Porém, um vento não esperado se abateu sobre o seu sonho, se abateu sobre o seu desejo. E vivendo uma situação onde não havia solução, querendo bater o desespero, não conseguindo crer em um milagre, não conseguindo crer numa mudança, não conseguindo crer numa nova saída para a vida que está vivendo neste momento, achando que todos lhe abandonaram e que não há mais solução. Eu quero lhe propor neste momento que você pare de olhar para o fundo do poço e comece a olhar para o alto. Comece a olhar para o céu. Não há como você conseguir acreditar em Deus sem conhecimento, pois a Bíblia, ela nos diz em 2 situações que erramos por falta de conhecimento e que, para termos fé, para conseguirmos acreditar em Deus, precisaremos estudar a sua palavra. Caso contrário, nunca conseguiremos nele crer. Eu quero lhe convidar para juntos viajarmos pelas páginas da Bíblia que contam a história de Cristo, começando pelos seus milagres, depois pelas suas parábolas e os seus ensinamentos. E com isso nós passarmos a ter um relacionamento com Deus, não baseado em algo superficial, mas baseado no seu corpo e no seu sangue, como sempre foi o seu desejo, que não viéssemos ser 2, mas viéssemos ser um nele. Que Jesus passe a morar no teu coração e na tua vida, e isso vai acontecer através do conhecimento que aqui nessa série você vai adquirir. Antes de tomar uma decisão definitiva na tua vida, me deixe apresentar Jesus Cristo de uma forma que você nunca viu, de uma forma que você nunca ouviu. E eu tenho certeza que ao final dessa série, você estará com uma qualidade de vida melhor, você estará com as suas emoções completamente diferentes e um coração em paz, desejando caminhar por esses campos verdes, sentir a grama nos seus pés, poder ter prazer em entrar na casa de Deus e dizer: Jesus mudou a minha vida. Não lhe apresento uma religião, lhe apresento Jesus. Always pictured it with her. Her life, my life, and the fear of my doubts. Preocupado com o futuro, com o que escolher, como escolher, que decisão tomar, que rumo dar para a sua vida?
ou quem sabe decepcionado com a vida, decepcionado com aquilo que a vida tem te dado, teria tudo para ser feliz e não consegue ser feliz. É um peso e você se pergunta: por que eu não sou feliz? O que me falta? Triste, quem sabe, pelas perdas e decepções, pois aqueles de quem você esperava felicidade acabou lhe causando tristeza, dor e sofrimento. Como posso sair disso? A Bíblia pode te ajudar. Deus pode te ajudar a, nesse momento, mudar tudo isso. E você começar a se conhecer, a se entender, a compreender o porquê as coisas acontecem na sua volta desta forma e, com isso, mudar o seu destino. Voltar a sorrir. Deus quer te ver feliz. Quer te dar o direito de, como um lírio do campo, poder sentir o vento, sentir a brisa, sentir o sol. Passar a olhar mais longe, não apenas aquilo que está à sua volta. Deus quer que você enxergue, através da sua palavra, além do alcance dos seus olhos. Jesus te ama. Vivemos como se fôssemos livres. Até certo ponto, somos livres para escolher, não para determinar. E escolher o que queremos, não as consequências. Por exemplo, sou livre para escolher o que plantar. Posso escolher plantar milho, mas não consigo escolher quantas sacas de milho vou colher. Posso estudar as melhores maneiras de plantar, a época correta, os cuidados, e com este conhecimento poder, talvez, obter os melhores resultados. Não escolhemos Deus, Ele nos escolheu para darmos frutos, não os frutos que queremos, mas os que Ele deseja colher. Somos livres para escolher morar eternamente com Deus, plantando os frutos que Ele deseja, ou plantarmos os frutos que quisermos e vivermos eternamente longe dele. Vamos juntos nesta série descobrir os frutos que Deus deseja que plantemos e a forma certa de cultivá-los. Que Deus te abençoe.